Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem tudo o que querem, enquanto outras parecem presas no mesmo lugar, ano após ano? O que eu vou te mostrar agora pode mudar completamente a forma como você enxerga isso, e eu aposto que ninguém nunca te contou desse jeito. E no final, quero saber, você se identifica com qual dos dois tipos? Me conta nos comentários, Pum. Carlos, depois de 18 anos, estamos extinguindo seu cargo. Mas meu chefe disse friamente: esvazie sua mesa até o final do dia. Meu nome é Carlos Mendes, 52 anos, e até aquela segunda-feira de manhã, era analista sênior de sistemas na Nexus Tecnologia em São Paulo. Por quase 2 décadas, fui a espinha dorsal do departamento de TI. Desde os tempos da internet de escada até as migrações para a nuvem, 3 CEOs tinham vindo e ido enquanto eu permanecia, treinando cada novo funcionário, recuperando cada arquivo perdido, trabalhando durante fins de semana e feriados sem pedir uma promoção ou um agradecimento. Então, quando Marcelo me chamou em sua sala com Paula do RH já sentada, eu sabia antes mesmo que ele abrisse a boca. O ar tinha mudado semanas atrás. Compreendo perfeitamente, disse assentindo uma vez. Saí sem mais palavras, sem raiva, sem súplicas. Apenas um reconhecimento silencioso. De volta à minha mesa, observei os funcionários mais jovens olhando em minha direção para depois rapidamente voltarem aos seus monitores. As notícias correm rápido. A maioria eram programadores que eu mesmo tinha treinado. Bons garotos, mas eles não faziam ideia do que realmente estava construído em nossos sistemas ou como a arquitetura mais antiga funcionava. Nenhum deles conseguiria navegar pelo software personalizado que eu havia escrito, nem pelas credenciais de administrador enterradas em 3 camadas em cada sistema. Comecei a guardar meus itens pessoais metodicamente. Foto da família, caneca de café que meu filho fez no ensino médio, o pequeno cacto que de alguma forma sobreviveu por 18 anos sob iluminação fluorescente. Beatriz do marketing passou por ali, seu rosto tenso de preocupação. Carlos, acabei de saber. Isso é ridículo. Você praticamente construiu este lugar. Dei de ombros. Empresas mudam de direção, mas sem nenhum aviso. Depois de tudo que você fez? Sua voz estava se elevando, chamando atenção. Está tudo bem, disse baixinho. Realmente? Não estava bem, mas eu não faria uma cena. Enquanto eu saía, Marcelo saiu de seu escritório para me ver partir, sem despedida, sem aperto de mão. Apenas vigilância para garantir que eu realmente fosse embora. O que nenhum deles tinha se preocupado em prestar atenção ao longo dos anos era que eu havia me tornado a pessoa mais crítica em todo o prédio. Não porque eu fosse excepcional, mas porque eu era minucioso. Documentei tudo. Estabeleci protocolos de auditoria, seguros anos atrás para rastrear acessos não autorizados, a pedido da equipe jurídica durante um escândalo passado. E eu tinha cópias. No meu carro, sentei por um momento, olhando para o edifício de 12 andares, onde passei a maior parte da minha vida adulta. O crachá de segurança que acabara de entregar tinha sido renovado 17 vezes. Liguei o motor e dirigi para casa. Eles não faziam ideia de como a quarta-feira seria divertida. Eu estive na Nexus desde quando eram apenas 2 andares em um parque empresarial. Comecei quando minha filha Amanda estava no jardim de infância. Agora ela estava terminando a pós-graduação. A empresa cresceu e eu cresci com ela. Recusei ofertas de concorrentes porque lealdade importava para mim. Minha esposa Teresa costumava brincar que os servidores eram minha segunda família. Ela não estava totalmente errada. Eu conhecia cada sistema, cada solução alternativa, cada porta dos fundos para problemas que os executivos nem sabiam que existiam. A infraestrutura que construí havia sobrevivido a 3 aquisições e inúmeras inovações que a gerência abraçava para depois abandonar meses depois. Marcelo se tornou meu chefe 5 anos atrás. Jovem com MBA que chamava nosso departamento de recursos de TI em vez de pessoas. Ele tinha ideias sobre racionalização, eficiência, transformação digital, palavras da moda que geralmente significavam fazer mais com menos. No início, tentei ajudá-lo a entender nossos sistemas, a complexidade enterrada sob anos de crescimento e adaptação. Precisamos preparar para o futuro, ele dizia em reuniões, olhando além de mim. 6 meses atrás, ele trouxe um consultor chamado Rodrigo Pimentel. Terno caro, aperto de mão firme, diploma da USP exibido com destaque em seu perfil do LinkedIn. Eles se reuniam em salas de conferência, falando baixinho sempre que eu passava. 3 meses atrás, percebi minhas permissões de acesso sendo silenciosamente modificadas. Nada óbvio,
Apenas pequenas alterações nos controles administrativos. Eu poderia ter protestado, mas em vez disso, observei, documentei. Você parece distraído ultimamente. Teresa disse uma noite enquanto estávamos sentados na varanda. Está tudo bem no trabalho? Eu assenti, bebendo minha cerveja. Apenas mudanças. Nada que eu não tenha visto antes. Mas essas mudanças pareciam diferentes. Eu estava sendo deixado de lado nas reuniões. E-mails sobre atualizações de sistema pararam de me incluir. Membros mais jovens da equipe recebiam projetos que normalmente eu lidaria. Então eu encontrei um memorando para toda a empresa sobre iniciativas de modernização que nunca tinha sido compartilhado comigo. Delineava uma reestruturação completa do departamento de TI sob nova liderança. Rodrigo Pimentel, meu cargo nem estava no organograma naquele mesmo dia. Descobri algo mais. Ao executar uma verificação de segurança de rotina, uma daquelas tarefas em segundo plano que ninguém mais se incomodava com mais, notei padrões incomuns em nosso software financeiro. Transferências regulares para um fornecedor que eu não reconhecia. Grupo Soluções Apex. Uma rápida pesquisa mostrou que estava registrado apenas no ano passado, com um endereço comercial que levava a uma loja de correios. Os pagamentos autorizados começaram pequenos, mas estavam crescendo a cada mês. Não disse nada, apenas anotei. Copiei os registros e continuei observando. Às vezes, o homem quieto no canto vê tudo precisamente porque todos pensam que ele não vê nada. Na manhã seguinte à minha demissão, sentei no escritório de casa, olhando para meu laptop pessoal. Nenhum alarme tinha me acordado, nenhum trajeto esperava. Apenas silêncio e o peso do que havia acontecido. Teresa me trouxe café, colocando-o ao meu lado sem uma palavra. Depois de 23 anos de casamento, ela sabia quando eu precisava de espaço. Vou ao mercado, ela disse eventualmente. Precisa de alguma coisa? Balancei a cabeça. Depois que ela saiu, desbloqueei a gaveta inferior da minha mesa e peguei um pendrive. Dos vários que mantinha seguro. A política da empresa proibia estritamente a remoção de dados. Mas anos atrás, quando a equipe jurídica precisou de um sistema de auditoria para rastrear potenciais ameaças internas, fui claro sobre a necessidade de backups externos. Eles assinaram e prontamente esqueceram. Conectei o dispositivo e comecei a revisar os arquivos. E-mails internos, atas de reuniões às quais eu não deveria ter acesso, registros financeiros que funcionários normais nunca veriam. Lá estava, um histórico completo de pagamentos ao Grupo Soluções Apex. Quase 2,1 milhões ao longo de 18 meses. A cadeia de aprovação levava diretamente ao nosso diretor financeiro, Felipe Weber. Escavei mais fundo, cruzando datas e números até que o padrão emergisse. Os pagamentos se alinhavam perfeitamente com uma série de renovações de licenças de software que usávamos em toda a empresa. Mas os valores estavam inflados, às vezes em 15%, às vezes em 20%. Pequeno o suficiente para não levantar bandeiras imediatas. Grande o suficiente para somar. Acessei o registro comercial do grupo. Soluções Apex. O proprietário listado era Ricardo Weber. Uma rápida pesquisa nas redes sociais confirmou o que eu suspeitava. Cunhado de Felipe. Eles estavam desviando fundos da empresa através de marcações falsas em despesas legítimas. Recostei-me na cadeira, sentindo algo mudar dentro de mim. Não exatamente raiva. Algo mais frio, mais focado. Por 18 anos resolvi problemas, consertei sistemas, protegi dados. Eu tinha sido o confiável. A presença constante que nunca causava ondas. E eles me descartaram como hardware obsoleto. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Eduardo, um analista júnior que havia orientado nos últimos 2 anos. Sinto muito pelo ontem. Totalmente injusto o que fizeram. Pimentel já está se mudando para seu antigo escritório. Coloquei o telefone sem responder. As peças se encaixavam agora. Marcelo e o diretor financeiro precisavam que eu fosse embora antes que alguém pudesse conectar os pontos em seu esquema. Eles provavelmente pensaram que as evidências desapareceriam comigo, que eu era apenas um cara de tecnologia envelhecendo que não entendia finanças modernas. Abri meu e-mail e comecei a redigir uma mensagem para o conselho de administração. Então parei, com o dedo pairando sobre o botão de enviar. Muito direto, muito fácil de descartar como acusações amargas de um funcionário demitido. Eu precisava de influência, precisão, uma maneira de expor a fraude que não pudesse ser ignorada ou encoberta. Excluí o rascunho e comecei a fazer planos. Amanhã era quarta-feira, dia de reunião do conselho.
Relatórios financeiros trimestrais seriam apresentados. Bônus seriam aprovados. Timing perfeito. Fechei o laptop e caminhei até a janela da sala, olhando para o bairro onde criamos nossos filhos e construímos nossa vida. Pela primeira vez desde ontem, sorri. Na manhã de quarta-feira, sentei no meu carro do outro lado da rua da sede da Nexus, observando os funcionários entrarem pelas portas giratórias. No banco do passageiro estava meu laptop, conectado a uma conta de e-mail que criei anos atrás para testes de segurança. Uma que parecia vir de um domínio interno da empresa, mas não era rastreada no diretório principal. Exatamente às 9h15 enviei meu primeiro movimento. Um e-mail para Marcelo com o assunto irregularidades financeiras, revisão urgente necessária e um resumo básico do que eu havia encontrado em relação aos pagamentos da Apex. Incluí apenas detalhes suficientes para ser credível, mas mantive a conexão com o cunhado fora disso. Se Marcelo estivesse envolvido, ele entraria em pânico. Se não estivesse, ele investigaria. De qualquer forma, eu aprenderia algo. Às 9h45, meu telefone tocou. Número de Marcelo. Deixei ir para o correio de voz. Sua mensagem foi breve. Carlos, precisamos discutir seu e-mail imediatamente. Me ligue de volta. Eu não liguei. Em vez disso, dirigi até uma cafeteria, instalei meu laptop e esperei. Às 10h30, outro e-mail apareceu. Este de Paula do RH. Sr. Mendes, recebemos uma comunicação preocupante de você que potencialmente viola seu acordo de desligamento. Por favor, cesse todo contato com funcionários da Nexus e lembre-se de suas obrigações de confidencialidade. Qualquer comunicação adicional pode resultar em ação legal. Então era assim que eles estavam jogando. Ameaçar, dispensar, isolar. Eu não havia assinado nenhum acordo de desligamento. Ao meio-dia, dirigi até meu banco e acessei meu cofre. Dentro estava outro backup, mais antigo, mas com informações críticas que não incluía em meus drives regulares. Entre os arquivos estavam protocolos de segurança originais que projetei, incluindo documentação de quem tinha acesso a quais sistemas e quando as mudanças foram feitas. De acordo com esses registros, Felipe Weber havia solicitado pessoalmente acesso expandido aos sistemas de aprovação financeira 18 meses atrás, exatamente quando os pagamentos da Apex começaram. De volta em casa, encontrei mais 3 chamadas perdidas. Marcelo, Paula e agora Rodrigo Pimentel. Eu não esperava que ele se envolvesse tão rapidamente. Interessante. Verifiquei meu e-mail pessoal e encontrei uma mensagem de Eduardo marcada como urgente. Carlos, eles estão dizendo que você enviou algum e-mail maluco sobre fraude financeira. Pimentel convocou uma reunião de emergência. Todo mundo está comentando. Eles estão removendo seu acesso a tudo. Até coisas históricas que precisamos para fazer nosso trabalho. O que está acontecendo? Pobre garoto, pego no fogo cruzado. Enviei uma breve resposta. Não se envolva, Eduardo. Apenas observe. Às 15 horas, meu telefone residencial tocou. Um número que eu não usava para negócios há anos. Atendi, mas não disse nada. Carlos, é Felipe Weber. Sua voz estava firme e controlada. Deveríamos conversar sobre suas preocupações. Acho que houve um mal-entendido. É assim que você chama? Perguntei. Olha, períodos de transição são sempre difíceis. Se você tem dúvidas sobre finanças da empresa, existem canais adequados. Como o conselho? Interrompi. Silêncio, então. O conselho não precisa ser incomodado com detalhes operacionais. Por que não nos encontramos amanhã? Só você e eu podemos esclarecer isso. Desculpe, estou ocupado amanhã, eu disse. Além disso, acho que o conselho pode realmente estar muito interessado no Grupo Soluções, a Apex e no seu cunhado. A inspiração abrupta confirmou tudo. Você está cometendo um erro sério, ele disse finalmente. Podemos acertar isso. Indenização generosa, referências, o que você precisar. Adeus, Felipe, eu disse e desliguei. Em 10 minutos, Paula enviou outro e-mail. De repente, meu pacote de indenização tinha dobrado com um acordo anexado exigindo minha completa confidencialidade sobre todos os assuntos da empresa. Eles estavam se debatendo agora, mas ainda pensavam que estavam lidando com uma simples tentativa de extorsão. Eles não tinham ideia do que estava por vir. A quinta-feira trouxe clareza e confirmação. Passei a noite peneirando anos de dados, conectando pontos que antes havia negligenciado. O esquema da Apex não foi o primeiro projeto de contabilidade criativa de Felipe. 3 anos atrás, logo depois que ele se tornou diretor financeiro, outro padrão emergiu. Honorários de consultoria para uma empresa, chamada Soluções Empresariais Lacustre. Nome diferente, mesmo jogo. Faturas inflacionadas por serviços parcialmente ou nunca prestados. Rastreei o registro da Lacustre.
Este levou a Marina Weber, esposa de Felipe. A mulher era aparentemente CEO de uma empresa que não tinha site, nem funcionários e um endereço de escritório virtual. Mas a maior revelação veio quando mergulhei nos arquivos de e-mail. Marcelo não apenas estava ciente desses arranjos, ele havia ajudado a facilitá-los. Em troca, seu departamento recebia aumentos de orçamento enquanto outros enfrentavam cortes. Ele havia sido trazido especificamente porque o diretor anterior começou a fazer perguntas sobre gastos de TI. Até Rodrigo Pimentel estava conectado. Sua empresa de consultoria havia sido contratada através de um processo incomum que contornou os canais normais de aquisição. Seu verdadeiro papel não era modernizar a TI. Era eliminar a única pessoa que poderia notar os padrões financeiros. Eu. O esquema era elegante em sua simplicidade. Criar fornecedores aparentemente legítimos, aprovar pagamentos inflacionados e dividir a diferença. Como serviços reais estavam sendo prestados, apenas a taxas superfaturadas, auditores procurando por cobranças completamente fraudulentas não perceberiam. Em 3 anos, eles desviaram quase 5 milhões. Reuni tudo em um relatório abrangente. Planilhas mostrando o padrão de aumentos. Registros de negócios ligando as empresas à família de Felipe. Trocas de e-mails mostrando o conhecimento e participação de Marcelo. Então fiz algo que eles não esperariam. Entrei em contato com Roberto Shen, um membro do conselho com quem trabalhei anos atrás durante uma implementação de segurança. Ele estava semi-aposentado agora, mas ainda participava de reuniões trimestrais. Carlos Mendes, ele disse atendendo no segundo toque. Quanto tempo? Ouvi que você saiu da Nexus. Não por escolha, respondi. Roberto, preciso de 15 minutos do seu tempo. É importante. Silêncio então. Isso tem a ver com o motivo pelo qual Felipe e Marcelo têm estado juntos parecendo estressados. A reunião do conselho foi tensa ontem. Provavelmente, ele riu. Sempre achei que você sabia onde os corpos estavam enterrados. Onde podemos nos encontrar? 1 hora depois, sentamos em um parque a 3 quilômetros da sede. Entreguei a ele um envelope lacrado contendo um resumo impresso e um pendrive. Isso é tudo, eu disse. Datas, valores, conexões. Não estou procurando meu emprego de volta. Não estou procurando dinheiro. Eu só quero que as pessoas certas saibam. Roberto me estudou. Por que vir até mim? Porque você realmente lê relatórios de auditoria. Eu observei você nas reuniões. Você faz perguntas. Ele assentiu lentamente. Há uma sessão de emergência do conselho amanhã. Revisão do comitê financeiro. Timing conveniente. Carlos, ele disse guardando o envelope. Se isso se confirmar, haverá sérias consequências. Estou contando com isso. Ao voltar para meu carro, meu telefone vibrou com uma mensagem de Teresa. Alguém chamado Rodrigo Pimentel passou pela casa, procurando por você. Disse que era urgente. Eu disse a ele que você tinha saído. Eles estavam ficando desesperados. Bom, naquela tarde, recebi ofertas de emprego de 2 empresas concorrentes. Ambas para cargos bem acima da minha função anterior. Ambas oferecendo bônus de contratação substanciais. A notícia sobre minha súbita disponibilidade havia se espalhado. Ignorei-as por enquanto. Não se tratava de encontrar outro emprego. Era sobre terminar o que eles haviam começado. Naquela noite, usando credenciais que deveriam ter sido revogadas, mas não foram. Transição de TI descuidada, Rodrigo. Acessei o servidor de e-mail da empresa uma última vez e programei uma mensagem para ser entregue a cada membro do conselho às 8h de amanhã, antes de aprovar os 2 bônus. Leia isto. Anexado estava meu relatório completo. A sexta-feira amanheceu clara e brilhante. Sentei na minha varanda com café, observando o bairro acordar, sem despertador, sem trajeto, apenas esperando. Exatamente às 8h01, meu e-mail programado entregou sua carga aos membros do conselho. Às 8h17, meu telefone começou a tocar. Números que eu não reconhecia. Provavelmente assistentes dos membros do conselho correndo para me alcançar. Deixei todos irem para o correio de voz. Às 9h, a reunião do comitê financeiro de emergência começaria. Roberto Chen estaria lá com minha documentação em mãos, observando. Reações à medida que meu e-mail fosse descoberto e discutido. Às 9h32, Eduardo enviou mensagem. A polícia está aqui. Weber e Marcelo sendo interrogados em salas de conferência. Pimentel parece doente. O que você fez? Não respondi. As rodas estavam girando exatamente como eu havia antecipado. Às 10h, a assessora jurídica da Nexus ligou. Ao contrário dos outros, atendi esta. Sr. Mendes, aqui é Patrícia Alves do Jurídico. Precisamos que você venha imediatamente para discutir informações que você forneceu ao conselho.
Estou disponível por telefone, respondi. Isso realmente requer uma discussão presencial. Não requer, interrompi calmamente. Tudo que sei está naquele relatório. Tudo que tenho já está em backup em múltiplos locais seguros. Se algo acontecer comigo ou com minha família, cópias adicionais vão para a CVM, Receita Federal e 3 veículos de notícias. Silêncio. Senhor Mendes, ela finalmente disse, sua voz cuidadosamente medida. O conselho está levando isso extremamente a sério. Eles já colocaram vários executivos em licença administrativa pendente de investigação. Eles apreciariam sua cooperação. Cooperei, plenamente fornecendo documentação completa. Minha parte está concluída. Depois que ela desligou, dirigi até uma lanchonete, a 20 quilômetros de São Paulo. Não fazia sentido ser facilmente encontrado hoje. Durante o almoço, notícias começaram a aparecer em sites de negócios locais. Executivos da Nexus Tecnologia sob investigação por irregularidades financeiras. Ainda sem nomes, mas isso viria. Às 14 horas, Roberto me ligou. É um verdadeiro terremoto aqui, Carlos, ele disse. Sua voz cansada, mas satisfeita. A auditoria forense já confirmou os principais pontos do seu relatório. Felipe está em pânico. Marcelo está tentando culpar todo mundo menos ele mesmo. E seu amigo Pimentel já está negociando. Não é meu amigo, corrigi. Bem, ele certamente não é amigo de ninguém agora. Ofereceu entregar Weber e Marcelo em troca de imunidade. O conselho está furioso. Não apenas pelo dinheiro, mas pela vergonha. As ações já estão caindo. Olhei pela janela da lanchonete, sentindo uma estranha mistura de vindicação e vazio. O que você vai fazer agora? Roberto perguntou após um momento de silêncio. Ainda não decidi, respondi honestamente. Bom, quando decidir me avise. Tenho algumas ideias que podem te interessar. Por volta das 16 horas, o celular de Teresa tocou. Ela atendeu e depois me passou. É Amanda, ela sussurrou. Nossa filha estava nervosa. Pai, estou vendo as notícias sobre a Nexus. É por isso que te mandaram embora? Você denunciou eles. Mais ou menos isso, respondi. Mas não se preocupe. Não estou preocupada, ela disse com firmeza. Estou orgulhosa. Aquelas palavras significaram mais do que qualquer vindicação profissional. No sábado pela manhã, a história estava em todos os jornais. 3 executivos afastados da Nexus em meio a alegações de fraude corporativa. A Polícia Federal havia sido notificada. Investigações formais estavam em andamento. Embora meu nome não aparecesse em nenhuma reportagem, meu telefone não parava de tocar. Ex-colegas, recrutadores, até mesmo jornalistas que de alguma forma conseguiram meu número. No domingo à noite, uma limusine parou em frente à nossa casa. O motorista entregou um envelope. Dentro, um convite formal para encontrar o conselho de administração completo na segunda-feira às 10 horas. Teresa me olhou preocupada. Você vai? Sim, respondi, mas nos meus termos. Na segunda-feira, exatamente uma semana após minha demissão, voltei a Nexus. Não pela entrada principal, mas por um acesso lateral onde Roberto Chen me esperava. Obrigado por vir, ele disse, apertando minha mão. Vou direto ao ponto. O conselho quer oferecer uma posição para você, diretor de Segurança e Conformidade, reportando diretamente ao conselho. Balancei a cabeça. Não estou interessado em voltar. Dobramos o salário inicial, Roberto continuou. E há um bônus substancial como compensação pelo mal-entendido da semana passada. Mal-entendido? Repeti com uma risada seca. É assim que estão chamando? Roberto suspirou. Ok, foi uma injustiça completa. A auditoria externa confirmou que você não apenas estava certo sobre tudo, mas também que nunca participou ou facilitou nada irregular durante seus 18 anos. Alguns membros do conselho sempre acharam que TI era um centro de custo desnecessário. Agora percebem que controles de TI adequados poderiam ter evitado tudo isso. Preciso pensar, respondi. Claro, mas há outra coisa. Eles querem sua ajuda na reconstrução. Ninguém entende os sistemas como você. Lá estava, o verdadeiro motivo do convite. Não era apenas remorso ou admiração súbita pelas minhas habilidades. Era necessidade. Sem mim, a transição seria caótica. Diga ao conselho que aprecio a oferta, respondi calmamente. Mas tenho outras opções a considerar. Na saída, passei por Eduardo no estacionamento. Seus olhos se arregalaram ao me ver. Carlos, você está voltando? Não, respondi. Apenas uma reunião. Tudo está um caos desde que você saiu, ele disse em voz baixa. Ninguém consegue encontrar metade da documentação. Os sistemas antigos estão começando a apresentar problemas. Pimentel não tinha ideia do que estava assumindo.
Sorri levemente. Vocês vão se adaptar. Por que você não nos contou? Sobre o que estava acontecendo. Porque você não precisava ser envolvido, respondi. Algumas batalhas você luta sozinho. Ele assentiu lentamente. Para onde você vai agora? Ainda não decidi, disse pela terceira vez em 4 dias. Mas na verdade eu já estava decidindo. Na manhã seguinte, liguei para Teresa do meu escritório em casa. Acho que vou aceitar a oferta da Nexus, disse. Mas com algumas condições. Tem certeza? Depois de como te trataram. Não é sobre perdão, expliquei. É sobre construir algo melhor. E desta vez, com as salvaguardas adequadas. Minhas condições eram específicas. Total autonomia para minha equipe. Orçamento garantido para segurança e um assento no comitê executivo. E exigi que Eduardo fosse promovido. O conselho aceitou tudo em 24 horas. 3 semanas depois, voltei a Nexus. Não como o cara quieto no canto que todos ignoravam, mas como a voz que todos precisavam ouvir. O novo CEO, Sandra Martins, me recebeu pessoalmente no saguão. Senhor Mendes, ela disse estendendo a mão. Por favor, me mostre tudo o que deveríamos saber. E assim comecei minha segunda carreira aos 52 anos. Não mais invisível, não mais subestimado. A Nexus aprendeu da maneira mais difícil, que algumas vezes, a pessoa mais valiosa na sala é aquela que você mal nota. Até que ela não esteja mais lá. Felipe e Marcelo eventualmente enfrentaram acusações criminais. Rodrigo Pimentel evitou a prisão em troca de cooperação completa. A empresa sobreviveu mais forte e mais ética. E eu? Encontrei uma nova missão. Ensinar a próxima geração a fazer as coisas do jeito certo. Porque às vezes, a melhor vingança não é destruir o que outros construíram. É reconstruir algo que ninguém pode derrubar. Então esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar o que você faria no lugar dele. Até o próximo vídeo!